Este salmo é um salmo muito rico. Eu motivo os irmãos a fazerem a leitura do restante do salmo. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar mais aos seus corações. Mas, devido ao tempo, nós vamos fazer a reflexão desses primeiros 8 versículos, ok? Esse salmo, queridos, é um salmo conhecido como um salmo de instrução, um salmo didático, escrito pelo salmista Asaf. E esse salmo, queridos, ele vai narrar a história de Israel, desde o tempo de escravidão no Egito até o reinado de Davi. Através desse salmo, Deus nos chama a olharmos para a história do seu povo. É interessante porque nesse salmo o Senhor nos convida a olharmos para a história da igreja, para a história do seu povo. E através dessa história, amados, o que o Senhor visa é que nós possamos olhar para os pontos altos e também os pontos baixos. E não cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. A ideia é essa. O salmista Asaf, ele vai partir dessa perspectiva. Ele começa a descrever, ele começa a falar sobre o seu objetivo, de que os pais, eles contem aos seus filhos acerca das maravilhas do Senhor, acerca do seu poder. E a partir, amados, do versículo 9, ele começa a descrever a trajetória do povo de Israel no deserto. E ele vai começar a mostrar a rebeldia do povo de Deus. Ele começa a descrever o quanto o povo de Deus tinha uma fé oscilante. Como o povo de Deus, uma hora confiava, outra hora não confiava. Uma hora se alegrava, outra hora murmurava. E o povo, Deus tira o povo com mão forte do Egito. Abre o mar vermelho, o povo passa, o povo se alegra no Senhor. Mas daqui a pouco o povo está murmurando no deserto. O Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer de fome. E aí o Senhor faz o quê? Deus manda maná dos céus. E o povo se alegra com o maná. Mas aí daqui a pouco o povo começa a reclamar, mas só tem maná. Queria outra coisa. O povo começa a reclamar, murmurar contra Deus. E o Senhor, apesar da infidelidade do seu povo, gente, apesar da incredulidade, da maldade do seu povo, o Senhor permanece fiel. E o Senhor, cheio de graça e misericórdia, manda dos céus as codornizes. E, queridos, o povo se alegra, mas daqui a pouco o povo começa a reclamar: acabou a água, não tem água, Senhor. E aí o Senhor dá água para o seu povo. E daí, daqui a pouco o povo vai andando, começa a reclamar. Gente, tamanha graça. Durante o dia havia uma coluna de nuvem que guardava, que protegia o povo de Deus do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo que aquecia o seu povo, que guiava o seu povo em meio à escuridão e também iluminava, de tal maneira que o povo de Israel jamais ficaria baratinado, jamais ficaria perdido em meio ao deserto. Amados, era uma superabundante graça de Deus manifesta naquele povo. Mas vez por outra, o povo de Deus caía na incredulidade. E aqui o salmista, ele vai usar um termo muito forte. Ele vai dizer que era uma geração obstinada. Era uma geração rebelde. Era uma geração de coração inconstante. Uma geração que não tinha um coração fiel a Deus. E aí o salmista Asaf, ele começa a narrar. E ele vai descrever, você pode olhar aí. Olha aqui no versículo 40, só para que você entenda. Versículo 40, ele diz: quantas vezes se rebelaram contra o Senhor no deserto, e na solidão provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Olha o versículo 37, queridos: porque o coração deles não era firme para com Deus, nem foram fiéis à sua aliança. Olha aqui, versículo 56, ainda assim tentaram o Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco
enganoso. Amados, o povo do Senhor se desviava do propósito de Deus. E aqui o salmista ele começa a descrever esses fatos. E o objetivo dele é que a próxima geração, é que aquelas gerações futuras que ouvissem essa narração, se apercebessem desses erros e não os cometessem. E olha como ele inicia esse verso, esse capítulo, queridos. Ele começa dizendo o quê? Meu povo, escute o meu ensino e o quê? Preste atenção ao que eu estou dizendo. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão só para que eu veja. Isso. Boa quantidade de pais. Filhos, quantos filhos? Filhos jovens, adolescentes que estão aí sob os cuidados de seus pais. Queridos, quando a mãe ou o pai diz assim, filho, escute o que eu estou dizendo. Presta atenção. Bruna fez, né? A sensação é essa, né, Bruna? Vem aí um bizu. Vem aí algo que eu não posso esquecer. Eu tenho que prestar atenção porque o negócio é importante. Quando a gente está lá na sala de aula e o professor diz, gente, presta atenção, escuta o que eu vou dizer. Pode anotar que é bizu para a prova. Não é? Quando nós iniciamos uma conversa, quando nós iniciamos um texto, quando nós introduzimos usando essas expressões, olhem, escutem, prestem atenção, é porque algo muito importante será dito. E é assim que o salmista inicia esse capítulo. Verso 2 ele diz, eu falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. O escritor quis dizer que ele contaria os eventos do passado de maneira poética, com o fim de instruir os corações das futuras gerações, como assim nós já compartilhamos agora. Amém, queridos? E o próximo verso, verso 3, o salmista vai dizer, são coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. O salmista deixa claro, queridos, que a instrução era disseminada na sua família de geração em geração. Isso era muito claro na mentalidade dos israelitas. Tudo aquilo que o Senhor havia compartilhado a eles, eles tinham que passar às próximas gerações. E no versículo 4, ele diz, não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O compromisso dos israelitas, amados, era de revelar Deus aos seus filhos, aos seus descendentes. E o que precisava ser conhecido desses descendentes? Primeiro, os louváveis feitos do Senhor. Então, amados, eles tinham a alegria de compartilhar o que o Senhor havia feito no meio do seu povo. O que mais devia ser conhecido? O poder de Deus. As maravilhas que o Senhor fez. E quem deveria conhecer? As gerações vindouras. Por quem? Por meio de quem? Por meio dos pais. E como se tornarão conhecidas? Não escondendo nada, declarando tudo o que o Senhor fez. Versículo 5, amados, o salmista ele vai chegar a um ponto muito alto da sua mensagem. Ele vai dizer que o Senhor deu leis, olha para o texto, versículo 5 diz o quê? O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos. Observem essa palavra. Ordenou. O Senhor ordenou aos pais que ensinassem a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a instrução do Senhor aos seus filhos. Isto não é opcional. É ordem do Senhor.
Cabe aos pais contar a seus filhos a história dos grandes feitos de Deus. E aqui, amados, eu gostaria de trazer uma primeira aplicação para as nossas vidas. Aos pais foi dada a ordenança de ensinar aos seus filhos a lei do Senhor. Pais, vocês têm a responsabilidade de ensinarem os seus filhos a amarem ao Senhor. Muito mais que trazer os seus filhos à igreja, é de ensinarem os seus filhos a amarem ao Senhor. Os pais não foram chamados a dar uma educação neutra a seus filhos. A nossa sociedade preza por isso, né? Preza por essa ideia. Uma educação neutra e objetiva, onde nossas crianças possam olhar para os fatos e julgar por si mesmas. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e eu me deparei com um documentário que muito me entristeceu. Havia uma foto de 2 meninos, eram gêmeos, e um menino, isso gente, de 4 anos. Um menino vestido de menino e o outro vestido de menina. E dizia lá que a criança de 4 anos disse para a mãe que gostava de se vestir como menina. E a mãe, tá certo, meu filho. Então se vista como menina. É assim que você quer se vestir? Você tem a liberdade para escolher. É a ideia da educação neutra, da sociedade líquida, onde não há absolutos, onde o que é sólido, como disse Marx, se destrói no ar. Uma sociedade, amados, anti-valores, anti-princípios, anticristã. E, amados, pais, o seu chamado, o nosso chamado, é inculcar os princípios bíblicos aos nossos filhos. Amém? A Escritura não tem lugar para a neutralidade dos pais. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6. Deixa a Bíblia marcada nesse salmo e caminha só um pouquinho para Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículo 6. Olha o que o Senhor diz ao seu povo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui no capítulo 11. Capítulo 11, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Queridos, se nós formos caminhar pelas Escrituras e vermos, amados, as ordenanças do Senhor no que diz respeito à responsabilidade dos pais, nós gastaríamos um bom tempo aqui lendo esses textos. Mas se você tiver uma caneta e quiser anotar e ler em casa, porque não teremos tempo de fazer essas leituras aqui, Deuteronômio 4, versículo 9 ao 10, Deuteronômio 11, 18 ao 19, Josué 4, do 20 ao 24, aqui o Senhor vai falar acerca do memorial no Rio Jordão. Quando o povo atravessa o Rio Jordão, Deus pede que o povo de Israel coloque ali pedras. E, amados, a ideia é: para que serviriam aquelas pedras? Para que serviriam aqueles monumentos ali? E o Senhor diz: é para que quando os vossos filhos passem por aqui e olhem esses monumentos, eles perguntem: pai, o que é isso? E o pai conte as maravilhas, os feitos poderosos do Senhor. Amados, pais, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. É o que diz Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E percebe que aqui tem uma observação? Ensina a criança no caminho. Ou seja, o pai tem que estar lado a lado.
Não é apenas o pai dizer, meu filho, ó, vá para a igreja. O pai tem que ir. Não adianta o pai dizer, meu filho, ore. A criança tem que encontrar o pai orando dentro de casa. E aqui eu faço uma pergunta, pai, quantas vezes os seus filhos te encontrou com os joelhos dobrados, clamando pela sua família? Mãe, quantas vezes os seus filhos te encontrou com os joelhos dobrados, clamando, chorando pela vida deles? Quantas vezes, pais, os seus filhos encontraram vocês, lendo as escrituras com alegria, com lágrimas nos olhos e dizendo, meu filho, aqui está o manancial de águas vivas. Quantas vezes, pais? Efésios 6:4 diz, vós, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A proposta do Senhor, amados, é que as crianças sejam ensinadas. Que a tocha da fé seja passada dos pais aos filhos. E por que a infância? Porque o Senhor enfatiza tanto a infância. É porque, amados, a infância é a fase mais importante na vida de uma pessoa. No que diz respeito ao seu desenvolvimento biológico, cognitivo, emocional e social. É o período da vida mais adequado para o ensino e a comunicação dos valores que lhes fornecerão uma base sobre a qual irão construir suas vidas. Os fundamentos lançados durante a infância permanecerão para sempre nas estruturas cognitivas do indivíduo. E é o que nós percebemos na vida de Timóteo. O apóstolo Paulo vai dizer, Timóteo permanece nas escrituras. Essas escrituras que tu foste ensinado desde a mais tenra infância. Essas escrituras que te tornou sábio, que te tornou apto para a salvação. Pais, peçam a graça do Senhor para que vocês possam cumprir essa missão. Amém, queridos? Versículo 6, o salmista continua. Para que os descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Olha o plano de Deus como é lindo. É que esses filhos aprendessem esses ensinamentos e passassem à próxima geração. E assim, de geração em geração, a tocha da fé fosse compartilhada. Versículo 7. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. E aqui, amados, nós encontramos a razão pela qual temos que ensinar as nossas crianças acerca da história da redenção de Deus. Primeiro, é para que essa geração confie em Deus. Segundo, olha para o texto. É para que eles não se esqueçam do que Deus fez. E terceiro, é para que essas crianças, é para que essa geração observe e aprenda a obedecer os mandamentos de Deus e assim desfrutem da vida abundante. Agora, amados, eu convido você a pensar comigo de maneira muito sincera. Queridos, estas têm sido as características da nossa geração. A nossa geração é uma geração caracterizada por uma fé constante no Senhor. Essa nova geração é uma geração caracterizada por uma confiança firme em Deus. Pela obediência aos princípios, aos valores pautados nas Escrituras. E, amados, se nós observarmos, sinceramente, nós teremos uma resposta muito clara, e a resposta é não. Essas características não caracterizam a nossa geração. E se essas características não têm caracterizado a nossa geração, é porque nós temos falhado. É porque os pais têm falhado. É porque nós, como cristãos, temos falhado na nossa missão. E eu convido você a pensar comigo. Vamos refletir. Pai, você tem tido tempo de qualidade com seu filho? Você, professor, tem gastado tempo com os pequeninos? Tem preparado de maneira hábil as suas aulas? Tem orado, tem chorado pela vida deles? Você, igreja, tem evangelizado as crianças? Você, igreja, tem trazido crianças para a igreja? Tem orado pelas crianças da sua rua? Porque, amados, às vezes nós ouvimos uma mensagem como essa e dizemos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho filho, não sou nem casado. Tenho filho, eu também não sou professor.
Então não sou pai, nem sou professor, nem sou avó, então não tenho nada a ver. Você tem sim tudo a ver. Você é igreja. Se você for igreja, você tem tudo a ver. Porque cabe à igreja do Senhor essa responsabilidade. Cabe à igreja do Senhor atentar para os menos desfavorecidos, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão sendo levados ao matadouro. Amados, a grande verdade é que a nossa negligência e omissão tem impedido que as crianças se acheguem a Jesus. Vejamos se não estamos alienados. Talvez você diga, não, missionário, a gente não está alienado. Vamos lá. Abuso sexual. Amados, 23 crianças são abusadas por minuto no Brasil. 23 crianças são abusadas sexualmente por minuto no Brasil. E não é longe de nós, é aqui bem pertinho. É do nosso lado. É talvez até na nossa família. Crianças que estão sofrendo caladas. Crianças que estão sendo amedrontadas. Vamos prosseguir. 1 em cada 3 meninas. Olha o que os dados afirmam. 1 em cada 3 meninas é vítima de abuso. E 1 em cada 4 meninos é vítima de abuso. Entre crianças de 0 a 9 anos, o abuso sexual é o segundo tipo de violência mais ocorrente. Amados, o que nós temos feito em favor dessas crianças? Nós sabemos de casos pertinho de nós. Casos na nossa vizinhança. Casos na nossa comunidade. E o que nós temos feito em favor dessas crianças? Vamos prosseguir. No que diz respeito ao aborto, você sabia que cerca de 1 milhão de crianças são abortadas no Brasil por ano? 1 milhão. Amados, crianças têm seus corpos dilacerados friamente. E as mães estão dizendo, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. O corpo é meu, as regras são minhas. E por motivos egoístas, tiram a oportunidade de uma criança viver. E o que nós temos feito? O que a igreja tem falado diante dessa legalização do aborto? Temos cruzado os nossos braços. Porque não é na nossa família, porque não é conosco. O que temos falado acerca da adultização precoce. Amados, estamos vivendo uma sociedade anti-infância, em que as crianças tornam-se adultas antes do tempo. Meninas, crianças de 8, 7 anos, adultizadas, todas maquiadas, com roupas sensualizadas. Meninas que não têm jeito de criança, gente. Não, você olha para vocês, não vê aquele olhar de criança. É um olhar pesado. E aí, o que nós temos feito diante disso, amados? Crianças nas ruas, crianças no mundo do tráfico, crianças na prostituição. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de pornografia do mundo? A nossa nação. O maior consumidor de pornografia do mundo. O que nós temos feito diante do infanticídio, diante de crianças que estão em tribos indígenas e porque nasceram com alguma deficiência, são mortas. Porque para as tribos, aquelas crianças trarão maldição para a comunidade. Então, se nascer gêmeos, um dos dois tem que morrer. Se nascer com uma deficiência, tem que ser morto. Se nascer o sexo indesejado, tem que ser morto. Para que não traga maldição para a comunidade. O que nós temos feito como igreja? Quantas vezes você orou por isso? Ou será que nós estamos trancafiados dentro dos nossos quartos, clamando apenas por nós mesmos? Clamando apenas pelas nossas necessidades. Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Quando o mundo está desfalecendo ao nosso redor. Enquanto crianças estão sendo abusadas friamente por monstros. Vestindo máscaras de piedade. Porque em muitos casos são pessoas dentro da família. Pais, familiares, tios, tias, vizinhos, pessoas de confiança. E muitas vezes quando essas crianças vão contar para os pais dizem, você está inventando essa história. Não acreditam no
que o filho está falando. E imagina a dor que essa criança sofre. Além do trauma de ter sofrido abuso, a dor de ver aquela pessoa que ela esperava que a acolhesse, esnobando a sua dor. Dizendo, isso não foi nada não. Precisamos sentir a dor, amados. Precisamos olhar para as crianças dessa geração. Provérbios 24:11 diz, livros que estão sendo levados para a morte, salvos que cambaleiam, indo para serem mortos. Quando eu olho para essa geração, amados, eu vejo isso. É uma geração de crianças que estão caminhando para um precipício. Crianças sem limites. Crianças que manipulam os pais. Crianças que mandam na casa. E os pais têm que obedecer. Olha que coisa terrível. Crianças que vão sofrer lá na frente. Porque na vida elas vão ouvir o não. Porque na vida elas vão quebrar a cara. Porque não aprenderam a ter limites. Crianças que estão sendo ensinadas, amados, a não ter valor. Não existe um padrão de valores. Tudo é relativo, percebe? Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Então o que é verdade para você não é verdade para mim. Ou seja, se tudo é relativo, os valores também são relativos. Se eu não acredito na verdade absoluta, eu faço para mim os meus valores. Eu faço para mim as regras. Como assim dito na propaganda dos atores da Rede Globo, eu faço as regras. E aqui, amados, em nome de Jesus, pais, atentem para o que os seus filhos estão vendo. Gente, em nome de Jesus, prestem atenção. Eu sei que é muito cômodo você ligar a TV e colocar o teu filho lá. Menina, assista aí enquanto eu faço as coisas. Mas pais, saibam que ali na televisão há um lixo enorme. Não estou generalizando porque eu sei que há programas educativos. Existem ainda bons programas, são raríssimos, mas ainda existem. Mas, queridos, a ideologia que a mídia apresenta é totalmente anticristã. É totalmente contra os valores. O que as novelas ensinam. Quais são os princípios, pais? Ideologia de gênero. Você não nasce homem ou nasce mulher, mas que você escolhe, você decide. Então as crianças, elas devem ser livres para escolher, optar o que elas quiserem, para que assim sejam felizes acima de tudo. E não sabem eles que estão destruindo a vida de seus filhos. Crianças, amados, que estão tendo a iniciação sexual precoce demais. Sabe? Coisas absurdas estão acontecendo ao nosso redor. Pais, prestem atenção para o que os seus filhos estão vendo na internet. Gente, é uma tristeza ver uma criança de 4 anos com um celular nas mãos. E vocês percebem como eles sabem mexer? Eles não sabem nem, mas eles mexem tudo. Pais, não façam isso. Se você estiver fazendo isso, você está prejudicando o seu filho. Você está formando uma criança alienada que não consegue se concentrar. Isso vai atrapalhar a concentração dos estudos do teu filho. Eu fiz uma postagem no grupo da igreja, no WhatsApp, sobre um artigo de psiquiatras, psicólogos falando sobre isso. E psicólogos não cristãos, viu? Falando o quanto é prejudicial e o quanto nós temos visto uma geração alienada devido à iniciação precoce à tecnologia. Pais, observem o que os seus filhos estão vendo na TV, na internet, em Face. Eu não entendo porque uma criança tem Facebook. Não entendo. E aqui, pais, em nome de Jesus, observem. Não deixe o seu filho à toa. Observe o que ele está fazendo. Por quê, amados? Por que eu digo isso? Porque, queridos, quando a gente vai pesquisar, quem trabalha nessa área da educação sabe disso. O número de crianças que estão sendo abusadas virtualmente, manipuladas, enviando fotografias das partes íntimas
para pedófilos. E eles dizem, mande, porque se você não mandar, eu sei onde seu pai trabalha, eu sei onde sua mãe trabalha, eu sei onde você mora. E a criança não tem essa maturidade que nós temos, né? A criança ela vai se render o quê? Ao medo. Amados, coisas absurdas, crianças de 5 anos de idade. Meninos de 6 anos de idade. Então, pais, acordem em nome de Jesus. Amém, queridos? O versículo 8 diz, eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança com Deus e não permaneceu fiel a Ele. Geração rebelde, geração obstinada a pecar, geração obediente, geração de coração inconstante. Infelizmente, amados, essas características que estão aqui relatadas no verso 8, são as características que descrevem melhor essa geração. Uma geração líquida. Uma geração que visa derreter o que é sólido para que a sociedade seja mais maleável. Uma geração marcada pelo pluralismo, relativismo, pelo egocentrismo anti-Deus. Uma geração que visa a destruição de identidade ideológica, a desconstrução dos valores familiares. As nossas crianças estão sendo ensinadas nas próprias escolas que família pode ser papai, mamãe e filho, mas também estão sendo ensinadas nas escolas que família também pode ser mamãe, filho e outra mamãe. Eles estão sendo ensinados que família pode ser papai, filho, outro papai. E crianças, olhem bem para mim. Isso não é família. Família é homem e mulher e seus filhos. Assim foi que Deus criou. O que não é isso, não é família. E nós não podemos ditar ou taxar como família. Pode botar o nome que for, mas não é família. Pode taxar o que for, mas não é casamento, porque casamento é homem e mulher. Não é homem e homem ou mulher e mulher. Esse não é o propósito de Deus. E, amados, a ideologia de gênero é algo tão perverso, porque não chega apenas trazendo algo novo, mas ele chega desconstruindo o que é original. Você percebe isso? Que desconstrói o que é o padrão de Deus para trazer algo novo. E, amados, nós estamos vendo isso no material didático das crianças nas escolas. Material aprovado pelo próprio MEC. Pelo Ministério de Cultura, amados. De Educação e Cultura. Eu estive fazendo umas pesquisas, acho que não está aí o pendrive não, né? Em outro momento eu passo para os irmãos também que a hora se avança. Mas, amados, há um livro recomendado pelo MEC para crianças de 3 anos de idade. O título do livro é O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias. Nesse livro, você vai encontrar as imagens da família tradicional, homem, mulher e filhos. E essa imagem eles colocam bem caipira, sabe? Eles colocam a ideia de algo ultrapassado. E quando eles colocam ali do lado a nova ideologia de família, homem e filhos, eles colocam pessoas descoladas, massa, estilosas. E fica muito claro para as crianças que aquela família, papai, mamãe, filhos, é ultrapassado, é tradicional. Já passou, já foi. A ideia agora é algo novo, é experimentar, é misturar. Isso para crianças de 3 anos de idade. Amados, teve uma cartilha que foi passada também nas escolas. O título da cartilha era Cartilha de Homem, para meninos de 10 anos. Eu estava separando as imagens. Essa eu não separei porque eu me senti constrangida. Era algo tão pesado, até a capa do livro, dessa cartilha que foi entregue nas escolas para meninos de 10 anos. Com um apelo, amados, terrível. Terrível. Sabe, instigando a sexualidade precoce nas crianças. Outro material foi o Caderno das Coisas Importantes. Isso para crianças também. Que nesse caderno, amados, nesse livro, nesse material, instigava e ensinava as crianças a se manipularem. A masturbação. Para crianças, viu? E em São Paulo, para aqueles irmãos que não sabem, em São Paulo, alguns anos atrás, amados,
o Ministério de Saúde e de Educação investiram muito, milhões em recursos públicos para entregar um material, cartilhas para os pais nas redes escolares, que ensinavam os pais como instigar os seus filhos, como tocarem nas genitais dos seus filhos, bebês, do maternalzinho, para que essas crianças já fossem estimuladas desde cedo, para que futuramente elas não tivessem dificuldade em ter prazer. Brasil, não estou falando de Holanda, não, estou falando de Brasil. São Paulo. Você sabia que em São Paulo tem escolas que não tem mais dia das mães nem dia dos pais? Tem não. É dia do cuidador. E em entrevistas, os repórteres perguntaram por que vocês não têm mais esses dias. E a resposta dos diretores foi o seguinte: é que a família tradicional está ultrapassada. Foi. Amados, outro material que eu gostaria de citar é O Príncipe e o Príncipe. Nós conhecemos muitas histórias, contos de fada. As meninas gostam muito da história da princesa e do príncipe, né? Eu também gostava, eu achava muito bonito. E a princesa conhecia o príncipe, se casavam e eram felizes para sempre. Mas agora tem um novo livro, que é O Príncipe e o Príncipe, em que o príncipe não acha a princesa, ele encontra o outro príncipe. E eles se casam e vivem felizes para sempre. Para crianças de 2 e 3 anos de idade. Vocês entendem o que é isso, gente? A manipulação. Vamos lá. Outro livro. Eu estou falando só livros orientados pelo MEC, certo? Recomendados pelo MEC. Outro livro é O Menino Ama Menino. O título. A capa é são dois meninos abraçados. Esse livro, inclusive, ele foi adotado por muitas escolas brasileiras. Alguém conhece? Chegou a conhecer aqui em Solânia? Não? Amém. Outro livro é Menino Brinca de Boneca. Outro livro também recomendado pelo MEC, que está circulando nas escolas. Outro livro é Aparelho Sexual e CIA. O título do livro é esse, para crianças de 2 e 3 anos de idade. E, gente, é terrível esse livro. Nesse livro tem um bonequinho e tem a bonequinha. E aí tem um local onde o pai coloca o dedinho no bonequinho para simbolizar o órgão masculino. E tem um buraquinho na bonequinha onde o pai fecha o livro e então se encaixa. Gente, para crianças de 2 anos. Que é isso, gente? Não é algo terrível? Não é algo demoníaco? Não tem outro termo. É algo demoníaco mesmo, gente. Outro livro é Boo, Histórias de Medo e Coragem. Esse, na verdade, foi um projeto do Ministério da Cultura que rolou nas escolas, onde incentivava a iniciação, a curiosidade nas práticas de bruxaria, de feitiçaria. Então, eram levados para as escolas velas, caveiras, todos chapéus de bruxa, e ensinava as crianças a fazerem feitiços, bruxarias. Isso no Brasil, gente. Outro livro que eu vou citar, o último que eu vou citar aqui, é A Máquina de Brincar. Eu não sei quantos chegaram a conhecer esse livro. Máquina de Brincar. Não. Mas esse livro é terrível. Esse livro, o autor, deixa eu tentar lembrar aqui, eu tinha separado. Em outro momento eu mostro para os irmãos a mensagem, ok? Como o próximo mês, esse mês de maio, vai ser o mês da família, então a gente vai estar trabalhando bastante sobre essas questões, que é para a gente dar uma acordada e perceber que nós precisamos estar mais perto dos filhos. Amém? E, amados, esse livro, o autor, ele escreve um poema e ele inicia assim: Diabo, ó diabo, meu amigo, vem brincar comigo. Em cada trecho ele inicia com essa frase: ó diabo, meu amigo, vem brincar comigo. E o autor, além de taxar o diabo como amigo, como alguém que está ali com ele, como alguém com quem ele quer brincar, ele descreve Deus como um menino que está amedrontado, se escondendo. Ele ridiculariza o próprio Deus. Gente, é algo terrível. São os livros
um dos livros educativos que estão rolando nas nossas escolas. E talvez você esteja dizendo, missionário, então o que é que eu faço? Tiro meu filho da escola? Não, meu irmão, não faço não. Seu filho precisa estudar. E por que eu estou dizendo isso? Mas é para que os pais acordem e estejam mais próximos dos seus filhos, acompanhando. Filho, o que você aprendeu hoje? Filho, deixa eu dar uma olhadinha no teu material didático. Qual foi a última vez, pai, que você folheou o livro do seu filho? O caderno do seu filho? Qual foi a última vez que você foi na escola e perguntou como é que o seu filho está se comportando? Entende? E outra coisa que eu quero instigar em nós, amados, é precisamos de homens e mulheres de Deus no meio educacional. Precisamos estar nesse meio, queridos. Precisamos impactar este lugar com o brilho de Cristo, com os valores cristãos. Precisamos, amados, ser instrumentos de Deus nessa geração. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos estar orando por nossas vidas, orando por essa geração de crianças. Geração de crianças que estão como que caminhando para a morte. Crianças feridas, crianças traumatizadas, crianças abandonadas, crianças que estão à mercê de uma ideologia satânica e diabólica. Eu quero convidar você, pai, a orar pelo seu filho nesse momento, pelos seus filhos. Eu quero convidar você, igreja, a orar pelas crianças da nossa cidade, da nossa nação. Crianças que têm sido friamente, monstruosamente feridas, abusadas. E nós, como igreja, temos que fazer algo em favor dessas crianças. Não podemos nos calar. Não podemos nos acomodar. Precisamos de advogados cheios do Espírito Santo na área de direito para defender essas causas. Precisamos de professores nessa área da educação, lá na frente, envolvidos no MEC, na elaboração dos projetos educacionais da nossa nação. Precisamos de professores no ensino fundamental, médio. Precisamos de homens e mulheres de Deus, de avós cheias do Espírito Santo, de pais cheios do Espírito Santo.